Graça e paz, bom dia. O verdadeiro mestre da oração. No capítulo 11 de Lucas, está assim relatado. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre, perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos os que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus pela sua palavra e pela bela e poderosa oração que nos foi ensinada por Cristo Jesus. Essa é um texto na versão da Bíblia aqui, King James atualizada, e ele não tem o fechamento comum, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse fechamento aí não está em todos os textos. Alguns incluem, outros não. E há versões um tanto quanto diferenciadas. Esses dias eu vi um rapaz lá criticando, dizendo que alteraram a oração do Pai Nosso. Não, ninguém a alterou. A tradução permite o uso de um vocabulário bastante farto. O significado sem sombra de dúvidas, o mesmo, tá? Não existe oração do Pai Nosso que não reflita a oração que foi ensinada por Cristo Jesus. Está na Bíblia. Jesus, o mestre também da oração, tinha o hábito de orar com frequência. Orava e orava muito intensamente. Tinha alegria na oração, tinha prazer na oração, tinha vida na oração. A oração o supria, a oração o orientava. No ato de orar, do manter-se em comunhão com o Pai, ele recebia vida, recebia a força, a presença vivificante do Espírito Santo para dar continuidade ao ministério dele e para priorizar a vontade de Deus sempre, como todos nós devemos fazer também. Estamos propondo a falar de oração e temos que deixar bastante claro que o verdadeiro mestre da oração é o Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem nos ensinou a orar. Eu considero assim, eu achei bastante interessante uma época que descobriram a oração de Jabes, né? A oração de Jabes. Uma oração relativamente simples, uma oração bem curtinha. E muitas pessoas testemunharam ter obtido resultados em suas vidas por conta dessa oração, por conta desse hábito adquirido de orar nos termos em que a Bíblia registrou a oração de Jabes. Se a oração de Jabes é poderosa em alguma coisa, muito mais o é a oração ensinada por Cristo Jesus. Porque o importante na oração de Jabes, ou nas orações de Moisés, nas orações que a Bíblia registra como um todo, não é necessariamente as palavras ou a circunstância que foram proferidas. É interessante para entendermos, mas o objetivo do registro delas é auto-evidente, é auto-explicativo. A oração é o meio de se manter a comunhão com Deus. A oração é um dos métodos estabelecidos por Deus para que tenhamos vida e vida abundante, vida plena, que tenhamos a certeza do amor de Deus enraizado nas nossas mentes e nos nossos corações. Portanto, falaremos também da oração ensinada por Cristo Jesus. Os discípulos provavelmente estavam aguardando a ocasião. Tem um escritor aqui, tá aqui. Ele fala, Andrew Murray. Eu creio que é alguma coisa parecida com isso. Tá? Com Cristo na Escola da Oração. Ele escreveu esse livro, é um dos
chamados clássicos da literatura cristã, no que diz respeito à oração. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas eu concordo com o que ele se propõe a deixar em relevo. Ele fala que Jesus nunca ensinou os seus discípulos a pregar. Não é verdade. Jesus ensinou sim. Jesus ensinou pregando. Jesus ensinou os seus discípulos a amarem o próximo. Ele ensinou amando. Ele ensinou os seus discípulos a orar, ensinou a importância da oração orando. Jesus priorizava a oração na vida dele. Jesus priorizava a palavra de Deus. Jesus priorizava os ensinos de Deus. E Jesus ensinou os seus discípulos a orar orando. Ensinou os seus discípulos a abençoar o próximo abençoando. Ensinou os seus discípulos a curarem os enfermos curando. Ensinou os seus discípulos a expulsarem, expelirem os demônios expulsando, expelindo. Ensinou os seus discípulos a pregar, pregando o evangelho da salvação. Pregando o evangelho da salvação. Nenhum outro evangelho Jesus Cristo pregou. Jesus pregou as boas novas da salvação em Deus através da fé. Jesus ensinou os seus discípulos a viverem em conformidade com o que ele vivia. E num determinado momento, de tanto verem Jesus orar e a maneira como Jesus orava, sabedores que João o Batista já havia ensinado os seus próprios discípulos a orar. Aliás, os judeus, se você pegar o livro de orações dos judeus, eles têm oração para quando você acorda, oração para quando você levanta, oração antes da refeição, oração após a refeição, oração entre as orações, oração após a oração, tá? É um povo que, se deixar, ora o dia inteiro. Uns mais, outros menos. Mas a vida de oração, através da cultura religiosa dos judeus, ela é bastante intensa. Não vejo motivo para que nós imitemos as orações dos judeus. Não vemos motivos. Mas também não vejo motivo para que nós não aprendamos sobre a maneira com que eles priorizam a oração na vida do espírito religioso judaico. E o espírito religioso, sabedores nós que o Deus de Cristo Jesus é o mesmo Deus dos judeus, o Deus que nós nos dirigimos em oração, a quem o Jesus nos orienta a chamarmos de Pai, a buscarmos como Pai. Este ensinamento está contido também nas Escrituras dos judeus, tá? Deus como Pai não é uma inovação do cristianismo, não é uma inovação de Jesus Cristo, está lá. Assim como o mandamento mestre que deve permear a vida cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, também estão nos ensinamentos judaicos. É o mesmo Deus. Causa alguma perplexidade o fato de alguns chamados eruditos tentarem usar o material de teologia sistemática para inserir conceitos especificamente cristãos como uma barreira, como se fosse uma barreira no que diz respeito à aceitação de que a nossa fé cristã e a fé dos judeus é a fé no mesmo Deus, tá? Jesus não nos trouxe um outro Deus. Jesus não apresentou um outro Deus que não fosse o Deus dos seus pais, dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, tá? Nós oramos, nós adoramos o mesmo Deus. As divergências e as rusgas religiosas aí podem ser entendidas e interpretadas através da história, porque, infelizmente, o espírito humano, quando tenta se sobrepor à verdade religiosa, o espírito humano, quando tenta se adonar da verdade, se apropriar da verdade pela injustiça, pela força, ele tende a criar inimizades, a fazer inimigos. A tendência de determinados grupos, em determinados momentos da história,
é o de represarem, ou de tentarem represar o Espírito Santo, ou de tentarem construir aí uma muralha em torno de Cristo Jesus. Como que dizendo, o Espírito Santo é nosso, Jesus Cristo é nosso, nós é quem temos autoridade sobre ele. A vida de oração, ela mantém as coisas no seu devido lugar. O Senhor é Jesus Cristo. Nós é quem dependemos dele. Nós é quem dependemos dele. Ele em nada depende de nós. Jesus ensinou seus discípulos a orar, orando. Porque a oração, como toda e qualquer disciplina, envolve disciplina, envolve o hábito, envolve a disposição, envolve a dedicação de tempo e envolve também, principalmente, o exercício de colocar o seu coração na oração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ou seja, o que nos é valioso, os nossos sentimentos acompanham, os nossos bons sentimentos, as nossas afeições religiosas. Colocar a nossa alegria, colocar o nosso amor, colocar a nossa paz, colocar a nossa capacidade de concentração na oração. Envolve esse mover do coração para a oração. Muitas pessoas enfrentam períodos difíceis na vida. Como a palavra pode se aplicar a quase tudo, momentos de, eles falam de esterilidade espiritual, momentos de deserto, momentos de depressão espiritual, não importa o nome que se dê. Há momentos, há situações na vida que levam ao esgotamento físico e também à chamada fadiga, ao cansaço mental. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, ela é algo constante. Quando enfrentamos grandes dificuldades ou barreiras intransponíveis, aparentemente, a nossa mente continua lutando contra aquilo. E por não conseguirmos, em algumas ocasiões, uma resposta objetiva, uma resposta que nos permita solucionar ou ultrapassar aquela dificuldade, nós acabamos sendo levados ao cansaço. Existem maneiras e mais maneiras de superar esse cansaço. Existe a postura correta, a postura adequada, que é a oração, principalmente. Os dons espirituais ajudam. A vida em comunhão com outras pessoas ajuda, mas a consciência fortalecida pela disposição física e emocional de voltar-se para Deus também ajuda, e não só ajuda, como também produz os frutos necessários. Jesus é aquele que ensina os seus discípulos a orar. E nós temos aqui apenas um pequeno registro do padrão estabelecido por Cristo Jesus, que deve permear toda a vida de oração do cristão. É como que a coluna cervical, como que a matriz, né, como o DNA da oração está contido na oração que Jesus nos ensinou. Não só podemos, como devemos pedir a Cristo Jesus que nos ensine a orar. Que nos ensine a orar em conformidade com a nossa realidade, com as nossas necessidades, com os nossos anseios, as nossas limitações. Jesus aguardou até que os discípulos estivessem dispostos a aprender. Jesus aguardou até aquele momento para ensinar. Jesus não impôs a disciplina da oração na vida dos seus discípulos até que eles estivessem aptos, preparados. E no caso, eles estavam curiosos, ávidos para aprenderem como se manter em comunhão com Deus, como ter uma vida que se assemelhasse à vida de Cristo Jesus nos seus efeitos, nos seus resultados. Mestre, o João ensinou os discípulos dele. Ensina-nos a nós também. Ensina-nos a orar. A maneira correta, a postura correta, as palavras corretas, o espírito correto. Porque a Bíblia declara que Deus é espírito. E aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Com isso, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo nos auxilia
nas nossas orações, nos nossos anseios, nas nossas necessidades, numa comunicação muito mais intensa e plena do que nós podemos imaginar. Nós não estamos sozinhos na oração. Nós não fomos abandonados a uma vida de clamor estéril. Nós não servimos ou não vivemos diante de um Deus surdo. Aquele que fez o ouvido, ele ouve. Aquele que fez os olhos, ele vê. Aquele que criou a boca, ele fala. Em Deus há resposta para todas as nossas ansiedades. E a oração é uma disciplina que se torna o diferencial na vida de todos aqueles que querem agradar a Deus. Não a vida de exibição, tá? Não como os oradores profissionais, muito embora nada tenhamos contra os oradores profissionais, tá? Nós estamos falando da vida de comunhão, oração dirigida a Deus, clamor, louvor e adoração dirigida a Deus, não para criar expectativa nos corações humanos. Se bem que não é errado que aqueles que oram intercedam por aqueles que estão passando por um momento de fraqueza. Mas o mais importante do que os intercessores é aquele que está passando por um momento difícil, de fraqueza, reconhecer que o fortalecimento da sua alma, da sua mente, do seu espírito é decorrente da sua disposição em se recolocar diante de Deus e Cristo Jesus em oração. Então temos como o único e verdadeiro mestre da disciplina da oração, Jesus o Cristo, nosso Senhor. A oração, por ele ensinada, é mais do que poderosa para suprir as nossas carências, as nossas necessidades. Não há mal nenhum em orar a oração que Cristo ensinou. Muito pelo contrário, muito bem há na vida daquele que começa pela submissão ao que foi ensinado. Antes das aventuras no mundo da oração, é importante saber que há uma porta que se abre à vida de oração. E essa porta que se abre para a vida de oração é através da oração que Jesus Cristo ensinou a todos nós. Deus te abençoe e te conceda a paz, perfeita paz.